A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma lição, a lição número 5 desse primeiro trimestre de 2023. E o tema dessa lição de hoje é o avivamento na vida da igreja. Antes de entrar aqui na lição, peço a você, irmão, irmã, que siga o canal, compartilhe o canal e também nos acompanhe na rádio, no programa da Rádio El Shaddai Vida, que nós estamos lá todos os sábados, das 10 às 11 ou das 2 às 4. Né? O programa Semeando a Palavra de Deus está na Rádio El Shaddai Vida, todos os sábados. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Irmãos, entrando aqui na lição número 5, cujo título é O Avivamento na Vida da Igreja, vamos ter o texto áureo que se encontra em Atos 2:4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A verdade prática diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. O texto base da lição número 5 de hoje, irmão, se encontra em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Entrando aqui na introdução dessa lição, da lição número 5, nós vamos estudar nessa lição de hoje sobre o avivamento na igreja primitiva. Veremos no livro de Atos o avivamento constante na igreja primitiva. O igreja, irmãos e irmãs, que se for comparada à igreja de hoje, se for vista pelos olhos, né, do mundo materialista, era uma igreja falida na questão material, irmão. Porém, na questão espiritual, a igreja era rica. Aquela igreja não tinha templos, não tinha luxo dentro dela, mas tinha o poder de Deus. E no livro de Atos, a gente vê, irmãos, esse poder de Deus operando, desde o começo do livro de Atos até o final, porque o livro de Atos ele vai mostrar o início do ministério da igreja, o início, o surgimento da igreja, né? A igreja em crescimento, a igreja se expandindo. E entrando aqui no primeiro tópico da lição, nós vamos ter o primeiro tópico, cujo tema é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O primeiro subtópico aqui do primeiro tópico diz assim: o chamado abrangente de Jesus. Irmãos, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Nós vamos ter o chamado abrangente de Jesus, né? Para o recebimento do Espírito Santo, para alguém receber dons espirituais, ser capacitado pelo Espírito Santo para ir fazer o ídolo do Senhor, tem cerca de 3 situações, irmãos, desse chamado que Cristo ele faz. O primeiro passo é receber a salvação. O primeiro passo é o crer, é o ter fé, é o se arrepender dos seus pecados. O segundo passo é a obediência a Deus, né? Pois na nossa convenção deve ter frutos dignos de arrependimento. Então vem a salvação, vem a obediência e vem o terceiro passo, que é a santificação, uma vida separada para Deus. Isso é o primeiro passo, são os 3, vamos dizer assim, alicerces de todo cristão, irmão. Ele tem que ter a salvação, ele tem que viver em obediência, ele tem que viver em santidade, para ele ter o quê? Receber sobre ele o batismo do Espírito Santo. O segundo subtópico aqui, a promessa é para todos os salvos, né? Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele não se restringiu à igreja primitiva, ele não se restringe a uma placa de igreja, a um local ou a um país. O Espírito Santo é uma promessa, irmão, desde o Antigo Testamento para a igreja. Nós vamos ver duas profecias, né? 2 símbolos do Antigo Testamento apontando para o Espírito Santo. Um símbolo simbólico da obra que o Espírito Santo veio fazer em nossas vidas,
Você vê isso em Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Ali é um simbolismo do poder, né, da obra que o Espírito Santo iria fazer na vida nossa. E essa obra do Espírito Santo, de uma forma mais clara ainda, está em Joel 2,28, né? Que é a promessa de Deus claramente a respeito dos últimos dias. E em Joel 2,28, a palavra de Deus diz que e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então, a promessa do Espírito Santo é para todos, não se restringe a um local, a um espaço, irmão. Como a palavra de Deus aqui diz, né? A forma que o Espírito Santo de Deus veio operar é uma promessa para todas as pessoas, para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E o terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, ainda sobre o batismo do Espírito Santo e o público-alvo, para quem ele vem, nós vamos ter aqui, o autor escreve, o engano dos sensacionistas. O que é os sensacionistas ou sensacionismo? É uma visão de alguns cristãos que dizem que parte do chamado dos dons do Espírito Santo, apesar de ter sido fundamental e ter sido de grande utilidade no início da igreja, eles cessaram, irmão. Alguns cristãos, infelizmente, têm essa visão, né? Eles acreditam nessa visão que o Espírito Santo ele cessou. E muitos desses aí que têm essa visão, eles têm como base um versículo, né, que está em 1 Coríntios 13:8, que Paulo lhe diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Se aqueles que eles usam esse versículo aqui de Paulo como base para dizer que os dons, o falar em línguas, as profecias, o poder que Deus operava na vida dos apóstolos iria cessar. Eles usam esse versículo como base. Mas, irmãos, quando a gente vai ver o contexto desse versículo aqui, vai ler ele todinho, né? 1 Coríntios 13 inteiro, você vê que não é isso que Paulo está falando, né? A Bíblia, em local nenhum, vem dizer que cessou. Pelo contrário, né? Jesus vai dizer lá, né, que no nome dele, né, teria ter cura, expulsar demônios, sinais e maravilhas pelo nome de Jesus. E isso se acompanharia a igreja. Então não cessou, irmão, não parou, continua, né? Essa visão dos sensacionistas aí, infelizmente, é um primeiro passo, irmão, para o liberalismo, né? Para a negação dos milagres, começa negando milagre, começa negando o poder do Espírito Santo, daqui a pouco e vira um ateu. Então, os sensacionistas, irmão, esse caminho, essa forma de pensar, é um caminho sem volta, é um beco sem saída, né? Quem quer seguir esse tipo de caminho. Porque o nosso Deus que operou ontem milagre, opera hoje e opera amanhã. Segundo tópico aqui, o dinamismo da igreja apostólica. Nós vamos ter aqui o primeiro tópico, a igreja nasce avivada. Aqui vai mostrar sobre o crescimento da igreja, nesse primeiro subtópico aqui. A igreja nasce avivada, a igreja. E o interessante, irmão, quando a gente vai estudar aqui sobre o avivamento na igreja primitiva, aquilo que Deus operou, temos um simbolismo também claramente idêntico assim na forma que Deus trouxe um grande sinal, um grande avivamento. Nós vemos lá em Êxodo 40, 34, 35, quando o tabernáculo foi consagrado a Deus e a glória divina desceu sobre o tabernáculo. Êxodo 40, 34, 35 diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você vê aqui que quando o tabernáculo foi feito, né, foi dedicado ao Senhor, a manifestação da glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Você também vê algo também semelhante na inauguração do Templo de Salomão. Está lá em 2 Crônicas 7:1, que a Bíblia diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu,
e consumiu os holocaustos e sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Você vê aqui que tanto no tabernáculo como no templo foi enchido a casa com a glória do Senhor. No Novo Testamento nós sabemos que o templo do Espírito Santo, né, somos nós, a igreja, e o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos. Em Atos 2, versículo 1 ao 4, você vê que a igreja ela foi consagrada, né? Ali foi a assinatura de Deus, né? Iniciando a obra do Redentor, da salvação, do Evangelho, da proclamação da palavra de Deus. Foi o início ali, o ponto de partida foi em Atos 2, né? Que em Atos 2, 1 ao 4, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então você vê aqui o poder do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. E vale lembrar também que esse falar em línguas aqui que aconteceu, irmãos, não foi um falar em línguas que ninguém entendia, mas foi um falar em línguas das nações que estavam em Jerusalém naquele dia, né? Então tinha gente, um exemplo aqui, tipo, alguém da França aqui no Brasil, alguém da Itália aqui no Brasil, alguém da China aqui no Brasil. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar, né, glorificar a Deus na língua nativa daquelas pessoas estranhas que estavam em Jerusalém. Então foi uma grande manifestação do poder de Deus operando ali, irmãos. Segundo o subtópico aqui do tópico número 2, vamos ver a igreja depois do Pentecostes. Você vê que a igreja depois do Pentecostes, aqui de Atos 2, irmão, você vê que a igreja foi diferente, ela foi revestida, né? Você vê algumas coisas que aconteceu ali. Primeiro, convenções, irmão, fora do comum. Primeira ministração de Pedro, 3.000 almas. Segunda, quase 5.000 almas. Diversos batismos, né? A palavra era pregada com autoridade no nome de Jesus. Tinha unção e o poder do Espírito Santo no meio daquela igreja. Na igreja, depois do Pentecoste, havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, conforme em Atos 2:42 nos mostra. Havia também temor, sinais e maravilhas. Você vê que aquela igreja ela temia a Deus, né? Ela temia, obedecia, tinha reverência a Deus. Outro detalhe interessante é que eles tinham cuidado especiais com os irmãos carentes. Então, o avivamento na igreja primitiva ensina duas verdades profundas para a igreja do século XXI, hoje em dia. A igreja ali que foi revestida com o poder do Espírito Santo, com o avivamento, ela tinha, primeiro, compromisso espiritual, palavra e oração. Aquela igreja, ela prezava a palavra de Deus. Aquela igreja, ela prezava o estudo das Sagradas Escrituras. Aquela igreja, ela prezava a oração. Você via que ela prezava de tal forma que chegou um certo momento que a igreja teve que fazer uma reunião, separar aqueles para ficar no ministério da palavra e da oração e separar aqueles para o ministério social, cuidar na necessidade dos irmãos. Então essa igreja do Pentecoste, após o Pentecoste, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, ela tinha compromisso com o que é espiritual e tinha compromisso com a área social, cuidado com as necessidades dos irmãos. Você vê hoje em dia a igreja de hoje, irmão, em muitos aspectos aqui no Brasil, ela tem uma inclinação, muitas das vezes, para o mecanismo religioso, né? Para a obra eclesiástica, mas para a questão social, para a questão cuidado dos irmãos que necessitam de ajuda, não tem, irmãos, em muitos aspectos. As igrejas hoje em dia deixam a desejar em muitas situações. Terceiro subtópico aqui, último, um ministério ungido para os dias atuais. Nós vamos ver aqui o primeiro subtópico, na unção do Espírito Santo, né? Um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro, tem que ter o quê? A unção do Espírito Santo. E aqui, irmão, nós temos que lembrar que não devemos confundir
unção do Espírito Santo com movimentos que não são verdadeiros e que não são evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Para nos lembrar que a marca de ser cheio do Espírito Santo não está no rodar, no pular, ou no cair, ou barulho, ou em falar em línguas. Isso não é marca de ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que muitos da Assembleia de Deus Belém acham que a marca verídica de ser cheio do Espírito Santo é em falar em línguas, mas não é, irmão. A Bíblia quer mostrar que o falar em línguas é um dom. E nós não podemos confundir dom com fruto. Fruto é uma coisa, irmão. Dom é outra. Num grande dia, diante de Deus, a Bíblia quer dizer que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, fizemos sinais em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos milagre em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Vocês que praticam o mal. Então, ser cheio de Espírito Santo, irmão, não tem nada a ver com o falar em línguas. Falar em línguas é um dom. O Espírito Santo tem vários frutos, irmão. Tem o fruto do controle próprio, né, do domínio próprio, do amor, né, da fé, diversos frutos, mas esses frutos, irmãos, eles não são exibicionismo para se aparecer, irmão. É frutos que vêm de dentro, irmão, para fora. É frutos dignos de arrependimento, irmãos. Você tem ideia, aqui eu vou trazer para você aqui agora, a marca de um homem de Deus na Bíblia, que foi considerado por Jesus o maior profeta nascido de mulher, João Batista. Você vê que no livro de João, capítulo 10, 41, João, o apóstolo João, ele escreve, né, dizendo assim: e muitos iam ter com ele, Jesus, e diziam: na verdade, João, que é o João Batista, não fez sinal algum, mas tudo quanto João Batista deste era verdade. Então, João, irmão, não falou em línguas, não rodou, não pulou, não fez milagre algum. Porém, falou toda a verdade. E João era cheio de Espírito Santo? Sim, era cheio de Espírito Santo. Lucas 1,15 vai dizer: porque será grande dia diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e esse será cheio de Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, a marca de ser cheio de Espírito Santo, a evidência de ser cheio de Espírito Santo, irmão, são os frutos dignos de arrependimento. Quando Paulo fala de ser cheios do Espírito Santo no Novo Testamento, que Paulo fala, né? Não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso quer dizer, irmão, que o quê? Quem é o Espírito Santo? É Deus. Se nós somos cheios de Espírito Santo, nós somos cheios de Deus. Se Deus está na nossa vida tem que ser controlada, irmão, pelo Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. A unção do Espírito Santo na vida, no ministério da pessoa, é isso. É essa forma, irmão. Segundo o subtópico aqui do último tópico, autenticado por Deus. Vamos lá. Um ministério hoje em dia, para ser autenticado por Deus, ele tem que ter algumas evidências, né? Que Deus está na vida dele, que Deus faz presente na vida dele. Infelizmente, hoje, algumas denominações que prezam mais o lado carnal, o lado mundano, eles deixam de lado evidências do fruto do Espírito Santo na vida da pessoa, ou até dos dons, que são importantíssimos. E muitos hoje em dia acreditam que para ser um ministro da palavra, um pregador, exercer uma função na igreja, tem que ter uma formação acadêmica, uma instituição renomada, e isso e aquilo, né? Só que esquece que o Deus, irmão, que nós servimos, é o mesmo Deus que chamou Moisés, né? Que fez Moisés ficar 40 anos no palácio ali de Faraó e de ficar mais 40 anos no deserto. E Deus mostrou para ele quem era Deus, né? Mostrou para ele o poder, né? As maravilhas que Deus mostrou para Moisés. E muitos que acreditam nesse lado, tem que ter faculdade, tem que ter isso e aquilo, esquece que o mesmo Deus que foi com Moisés foi o que chamou Jeremias, que mal conseguia falar, e o capacitou e fez um grande profeta no Antigo Testamento. Esse mesmo Deus também chamou os 12 apóstolos, cujo um se desviou para a perdição, mas aqueles apóstolos foram chamados homens, irmão. 11 era da Galileia, homens
despido de entendimento, de sabedoria, cada um com um passado negro, sujo, porém Deus os chamou, os capacitou, os ensinou, porque o maior professor que existe é o Espírito Santo. O maior que capacita um homem, que direciona um homem, é o Espírito Santo, irmão. E nós não podemos jamais esquecer disso. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo reviste, o Espírito Santo direciona, dá sabedoria, dá entendimento, dá conhecimento. O Espírito Santo faz coisas maravilhosas, irmãos. Quem estava sobre Salomão no Antigo Testamento? O Espírito Santo estava sobre ele, irmão. Ali o Espírito Santo derramado pela vida de Salomão. A Bíblia não fala, mas o Espírito Santo é que dá sabedoria, é que dá entendimento, é que dá luz, é que faz nós entender, abrir nossa mente. Então é o Espírito Santo sobre a vida de Salomão que o direcionou a ser sábio, a ser inteligente. Eu quero aqui deixar um ponto que eu vivi, que aconteceu comigo. Teve um dia, irmão, que eu ministrei uma palavra, eu pregava muito temática, a forma temática, né? Uma temática, você pega um tema, oração. Você vai em diversos textos, né, na Bíblia que fala sobre oração e fala sobre cada um. Essa é a forma temática. Tem a forma textual. O que é a forma textual? Você pega um versículo, um exemplo, João 3,16, e você divide em vários pontos ali esse versículo e prega somente ele, essa forma textual. E tem a forma expositiva, que você pega uma passagem bíblica, né, um exemplo aqui sobre o cego Bartimeu, e você faz a exposição inteira daquele versículo. É uma pregação mais trabalhosa, pois você tem que estudar o contexto histórico, cultural, tudo que o texto ali tem no texto, você tem que estudar. Você tem que aplicar as ferramentas de interpretação de texto, exegese, a forma para você retirar do texto que está no texto, né? Então você tem que consultar dicionários bíblicos, você tem que consultar comentários bíblicos, e leva horas, dias ou até meses, que é no meu caso, irmão, fazer uma pregação expositiva, porque leva tempo. Você não tem como montar uma pregação expositiva dentro de 30 minutos. Então, irmão, teve um dia que eu preparei a mensagem temática, né? Agora eu prego expositivo, pela graça de Deus. Orei a Deus, orei. Deus deu em sonho para minha esposa, irmãos, que eu estaria pregando expositivo, e desse dia em diante Deus abriu minha mente para essa forma de ministração. E a cada dia a gente vem aprendendo, né? Mas antes de eu pregar dessa forma, eu preparei um sermão temático, eu ministrei numa igreja, e tem um pastor muito renomado, né, que eu conheço ele, assim pela internet só. Eu mandei mensagem para ele no Facebook dele, pedindo para ele ver aquela minha ministração, para ele falar algo, né? Simplesmente ele foi completamente ignorante, né? Muita falta de humildade. Simplesmente ele falou: não vou olhar, porque você não tem formação acadêmica, você não tem preparo, então não tem como eu te avaliar. Faça uma faculdade, tal, e depois eu te avalio. Falei, amém. Nem discuti, né? Deu vontade de eu falar. Então quer dizer que o Deus que capacitou Moisés, o Deus que capacitou Jeremias, o Deus que capacitou tantos outros homens de Deus, não pode me capacitar, né? Mas eu fiquei quieto, né, irmãos? Então, infelizmente, muitos homens são igual esse pastor que falou comigo, né? Não crê que Deus pode usar. Irmãos, nosso Deus usou um jumento. Nosso Deus, ele usa até criança. Nosso Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. O problema hoje, nossa igreja, século 21, né, é que nós, em vez de ouvirmos a palavra, nós ficamos caçando detalhes, né? Detalhes muitas vezes para criticar a ministração de um irmão, criticar, a irmã errou na palavra, o irmão falou no que for dizer. E isso é errado, irmão. Né? A assinatura de Deus na vida de um homem, da mulher, a gente vê pelos frutos do Espírito Santo, né? Deus, ele, quando tem uma obra na minha vida, na tua vida, ele vai assinar embaixo, irmão. Ele vai autenticar, ele vai falar: eu que chamei, eu que capacitei, eu que direcionei. Vai se levantar homem, vai se levantar situações para tentar parar aquele que foi chamado por Deus. Mas aquele que foi chamado por Deus, irmão, homem nenhum para, homem nenhum detém. Então, o ministério autenticado por Deus vai ter as evidências que Deus está na vida dele, né? Desde o fruto do Espírito Santo, desde os dons espirituais e desde aquilo que Deus vai operar na vida dele.
Mas, infelizmente, muitos acabam se perdendo, né, irmãos? Muitos Deus capacita, Deus chama, só que não sabem separar, né? E acabam se perdendo. Terceiro subtópico aqui, último do último tópico, sobre ainda um ministério ungido para os dias atuais, vamos ver que o ministério ungido para os dias atuais, ele glorifica a Cristo. Todo homem de Deus ou mulher de Deus que está sob a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, ele tem um intuito, ele tem um objetivo, e esse é honrar a Cristo na sua modo de viver, na sua ministração, em tudo, né? Uma mensagem que não tem Cristo nela, irmão, não foi mensagem ministrada, não foi mensagem pregada. O ministro da palavra, o homem, a mulher de Deus que prega a palavra de Deus, ele tem que ter uma coisa em mente: mostrar Cristo, falar de Cristo, levar Cristo para as pessoas. Nós temos que ter a mesma coisa que João Batista tinha em mente, que João Batista disse, João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o objetivo. Alguém com a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, né? Que tem o Espírito Santo sobre a vida dele, o ministério ungido pelo Espírito Santo para os últimos dias, ele tem isso sobre a vida dele. Ele quer glorificar a Cristo, né? Ele quer fazer que Cristo seja reconhecido, não ele, né? O Evangelho seja proclamado. Então, irmãos, aqui para a conclusão, né? A obra do avivamento na igreja primitiva, ela foi fora do comum. No livro de Atos inteiro, você vai ler, você vê o Espírito Santo de Deus operando, trazendo milagres, salvação, libertação, sinais e maravilhas. Naquela igreja que não tinha, irmão, o que nós temos hoje nas nossas mãos, mas que ela fez grandes maravilhas. Conforme aquele povo mesmo falou, né? Falou para os apóstolos, estão virando de ponta cabeça de Jerusalém, né? Como aquela frase de John Wesley, se eu não me engano, né? Me dê 12 homens que nada temem, senão somente a Deus, e eu colocarei fogo no mundo. Então que nós, irmão, venhamos ter isso em mente, venhamos obedecer a Deus, servir a Deus em santidade e pureza, né? E que o Espírito Santo de Deus venha habitar nas nossas vidas, nos transformando, nos purificando, nos santificando, nos capacitando diariamente, né? O Espírito Santo sobre a nossa vida, irmão, ele não vai, nós não vamos ser isentos da tentação, não vamos ser isentos de ser tentado, de sermos atacados pelas astutas ciladas do diabo. O Espírito Santo sobre a nossa vida vai nos manter forte, né? A tentação vai vir, os desejos errados podem vir, os pratos podem vir, as ciladas do inimigo podem vir, mas com o Espírito Santo na nossa vida nós vamos poder dizer não. Nós vamos resistir. Nós vamos, irmão, nem que for necessário suar sangue, né? Isso é simbologia, né? Chorar por dentro, mas nós vamos resistir às astutas ciladas do maligno. Então, o Espírito Santo sobre a nossa vida, ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer o que ele fez na igreja primitiva. Então, que nós, a igreja de hoje, a igreja do século XXI, que pela graça de Deus, nós venhamos poder desfrutar, irmão, dessas maravilhas aqui que está relatado na Bíblia. Eu já tive diversas experiências com o Espírito Santo, né? Fui batizado com o Espírito Santo, né? Fui revestido, né, pelo Espírito Santo, né, com dons espirituais pela graça de Deus, e é fora do comum. A experiência quando o Espírito vem sobre você, não tem palavras, não tem nada nessa terra ou nesse mundo aqui material, carnal, que se iguale a experiência maravilhosa, o privilégio de você se sentir abraçado pela presença de Deus de tal forma, irmão, que é algo fora do comum, né? Que oxalá que Deus venha sobre minha vida mais, sobre a tua vida que está assistindo essa aula. Eu sinto até a presença dele aqui, que ele possa vir sobre nós, nos batizar com o Espírito, né? Nos revestir com o Espírito. Que o Espírito Santo de Deus venha pairar sobre a nossa vida diariamente e arrumar o que tem que ser arrumado, dar vida o que tem que ser dar vida e transformar o que tem que ser transformado, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. E até a próxima aula.